Partida em preparação, Vasco em preparação, mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, treino de movimentação em campo, mobilidade, parte física na academia. O técnico Fernando Diniz vem dando muita intensidade e preparando os seus jogadores para essa partida de sábado contra a equipe do Botafogo. Vamos à provável escalação. Goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho, e o ataque Verratti, Nuno e Ryan. Basicamente essa é a espinha dorsal que o Vasco tem hoje num time que tem muita confiança do técnico Fernando Diniz, e a ansiedade tem sido grande do torcedor para reencontrar o Cruz Maltino. Por mais que esse jogo é um jogo considerado no campo neutro, o Vasco é o mandante, mas lembrando que o jogo foi vendido para a organizadora do evento, né, a Metrópolis Sports, que é a organizadora do evento para os jogos no Mané Garrincha. O Vasco viaja na próxima sexta-feira, você vai acompanhar todos os detalhes, inclusive já estamos nos organizando para fazer aqui toda a movimentação dessa partida. E um detalhe, a CBF fez definição. A CBF define, portanto, Anderson Daronco para ser o árbitro da partida entre Vasco e Botafogo. Então, Anderson Daronco vai apitar, né? Sempre as mesmas figurinhas. Quando não é o Anderson Daronco, é o Ramon Abate Abel, o Rafael Klein, é o Wilton Pereira Sampaio. Uma vez ou outra, um árbitro novo, mas sempre as mesmas figurinhas aí. Mas está definido, Anderson Daronco é o árbitro do Clássico da Amizade. Mas esse jogo é um jogo importante. O Vasco, que venceu o Clássico em São Januário esse ano pelo Campeonato Carioca, na ocasião, vitória por 1-0, ainda no comando do técnico Fábio Carille. Então o Vasco precisa melhorar a questão em relação a clássicos esse ano e vai em busca desse resultado positivo. A vitória no estádio Mané Garrincha também é importante demais e nós vamos estar trazendo toda a movimentação, beleza? Bom, passado aqui algumas informações do jogo, quero agora falando sobre mercado da bola. Vasco deu chapéu no São Paulo, é isso mesmo, né? A informação concreta é o seguinte: Thiago Mendes receberá um salário entre 550 mil a 600 mil reais por mês. O salário pode aumentar conforme o rendimento do jogador em campo, sobre metas e títulos, né, a ser cumprido. E o negócio é o seguinte: o São Paulo ofereceu 1 ano de contrato, enquanto o Vasco ofereceu 2 anos e meio de contrato. Com isso, né, o jogador decidiu fechar com o Gigante da Colina. Então, basicamente, o Thiago Mendes, na sua chegada ontem, né, pediu esse período de preparação de 1 a 2 semanas para ele estar 100% à disposição do técnico Fernando Diniz, mas é um jogador que, por exemplo, com o contrato do Jair se encerrando no final do ano, né, o Vasco vai ter ali uma peça para ter à disposição do Diniz. É um jogador, como nós falamos, que tem as características para saída de bola, para a condução de bola, faz muito bem a proteção. Ele estando 100% fisicamente vai ajudar com certeza ali o Fernando Diniz já chega, né, com opção para ser titular ao lado ali do Tietê, do Paulinho, do Matheus Carvalho, do Hugo Moura, nesse período que o Vasco vai ter de Copa do Brasil, Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro. Então, confirmada a informação, o Vasco venceu, né? Tinha outras propostas também, Atlético Mineiro, Fluminense, tinha um interesse no Thiago Mendes. O Vasco conseguiu chegar ali na melhor proposta, né? Muito se falava em relação a salário acima de 1 milhão, 1 milhão e 100, mas não, galera, é de entre 550 mil e 600 mil o salário do Thiago Mendes, e mais algumas metas e luvas que o jogador pode ter um aumento, obviamente, durante esse período de 2 anos e meio. Bom, passando aqui essa informação, vamos falar sobre o assunto Brian Rodrigues, né? O Santos, informação dessa semana, tinha interesse no jogador. E a informação é o seguinte: o Santos desiste de Brian Rodrigues, o Vasco segue de olho ali, mantém o seu interesse no jogador uruguaio de 24 anos. O Vasco segue, né, nessa acompanhando o jogador, ele que é o jogador destaque também da seleção uruguaia. Durante a última semana houve uma sondagem do Santos e foi, inclusive, a diretoria santista teria desistido da aquisição pelo valor do jogador e pela falta de caixa no clube. Então, por falta ali
de valores, né, por falta de opções financeiras, o Santos desistiu da contratação do Brian Rodrigues. E lembrando que, inclusive, recentemente, a imprensa mexicana trouxe essa informação do interesse do Vasco no Brian Rodrigues, numa negociação. É claro que o Vasco não vai entrar em nenhum tipo de leilão pelo Brian Rodrigues, tem um teto, tem um limite ali de valores, né? Cerca de 4 milhões de dólares. É claro que o América do México sempre vem com alguma exigência, mas existe também o desejo do Brian Rodrigues, que tem o seu contrato se encerrando no final da temporada. O jogador quer sair do futebol mexicano, quer respirar novos ares, seja por um time da MLS, teve ali sondagens do Inter Miami, um time sul-americano, e o Vasco segue ali de olho no jogador, aguardando uma oportunidade. Houve até uma negociação para utilizar o Manuel Capasso como uma moeda de troca. Porém, o Manuel Capasso, na ocasião, não aceitou ser utilizado na transação e a negociação melou. A gente segue sempre de olho nessa questão do Brian Rodrigues, porque é um jogador considerado importante, né, uma boa contratação, e tendo alguma atualização a gente vai trazer para você aqui, torcedor Cruz Maltino. Mas o fato é que o Santos desistiu dessa negociação. Bom, passada aqui informação do Brian, vamos falar sobre mais um contrato assinado. O Vasco vem fazendo investimento na sua base e agora o goleiro Elvin, do Sub-16, assinou um contrato de formação com o Vasco. O jogador tem vínculo com o Cruz Maltino até o final de 2028. E mais um jogador fechando, né? No final de semana trouxemos uma informação que o Vasco fechou com 5 jogadores, né? Zagueiro, lateral, atacante e agora fechando também com mais um goleiro. É o Vasco investindo pesado na base forte Cruz Maltina, visando, né, esses garotos a serem um potencial para daqui a alguns anos. Falando da base, quero parabenizar aqui o atacante Diego Minetti e o zagueiro Breno Salles,